mais uma vez, Paizinho querido, usa o teu servo, Pai, como sempre tens feito, Deus. Usa ele com poder e autoridade, Pai, através da palavra que tu já colocou no coração do teu filho, e que essa palavra vá de encontro à tua igreja, Pai, sarando, transformando, mudando vidas neste lugar, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo, Pai. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Por gentileza, toma teu assento. Muito obrigado pela saudação. Eu quero compartilhar contigo uma palavra, mas antes de mais nada, como costumeiramente eu falo, estou muito feliz, estou muito alegre de estar ministrando na casa do Senhor. Que a graça do Senhor Deus te alcance, você que me assiste aí pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, não sei até onde vai, que Deus te abençoe aí onde quer que você esteja, que a graça que nós sentimos aí possa ser sentida aí onde você está, amém? A palavra do Senhor, como eu sempre digo, ela não está limitada a espaços físicos, a graça e o seu poder, ela alcança a todo mundo e a todas as pessoas, amém? Então, se você quiser me acompanhar em algumas leituras, nós vamos fazer 3 leituras, por gentileza, abra então João 15, com o decorrer da mensagem os irmãos vão entender as leituras que nós fazemos. João 15, o verso 1, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 15, amém? A minha versão aqui é a NVI, amém, amados? Se você tiver a sua aí, Almeida corrigida e atualizada, o sentido é o mesmo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E para finalizar, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém? Reparem um paralelo bonito agora, vão em Hebreus 6:4, o que o escritor escreveu aos Hebreus, né? Nós não temos ainda certeza absoluta de quem foi o escritor aos Hebreus. Hebreus 6:4. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Já está ali, né? É rapidinho, no tablet é rapidinho, né? É ruim quando tinha que folhear a Bíblia, né? Daí era mais difícil. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes que é da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, rejeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivaram, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que não produz espinhos, e a terra que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Você vai entender agora, abra em Êxodo 14 e 15. Amém? Disse então o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu
porém endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, como os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. E entre os egípcios e os israelitas. Se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou, diga, toda aquela noite. E as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, diga, na madrugada. No fim da madrugada, meus amados. Eu perdi agora o negócio aqui, cadê? Eu fui falar com você, viu? No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, diga, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Aleluia! Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amado. Não importa, amado, o que o homem tente, ou os arqueólogos tentem encontrar para justificar, quem sabe, esse episódio, né? Verdade é que o povo atravessou o Jordão e todo o exército de Faraó foi consumido. Amém? Amados, quem sabe você está estranhando aqui o porquê do título dessa mensagem, que eu coloquei aqui, Estocando o Vento, e você já vai entender, né? Essa foi uma frase que fez muito sucesso, na verdade, isso é quase um clickbait, né? Da nossa queridíssima ex-presidente Dilma Rousseff, que ela discursava sobre armazenamento de energia, e ela usou essa frase. Mas, estocando o vento, deixa eu falar para você, o mundo aí fora pode achar que é impossível estocar vento, mas você já sabe que o sopro de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele é sopro, ele é vento. Em grego nós temos a palavra pneuma, que nós temos pneumatologista, que vem tudo de sopro, de ar. E nós vamos nessa noite aprender a guardar e a estocar esse vento do céu sobre a nossa vida. Aleluia! Eu poderia dar um tema para essa mensagem que seria um pouco menos chamativo, que seria retendo e respondendo ao Espírito Santo. Amém? Amados, eu contextualizei essa mensagem no que aconteceu com os egípcios e com os israelitas na travessia do Mar Vermelho. Às vezes nós lemos, e como eu li bem rápido mesmo para acelerar, às vezes nós desfocamos um pouco do que realmente aconteceu, e parece que a coisa ali, a travessia aconteceu assim, eles atravessaram e a coisa foi muito rápida, mas não foi assim. O milagre não foi tão rápido assim.
Se você for ler, Moisés, ele bate nas águas, estende a mão, e aí nós pensamos que nós vimos como em Hollywood, né, que as águas se abriram, uma para um lado, uma para o outro. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus fez soprar um vento oriental por quanto tempo? Toda a noite. Então eu vou ter duas opções para isso. Eu posso crer que soprou um vento por toda aquela noite e próximo do raiar do dia as águas estavam divididas, ou seja, isso foi uma progressão. O vento foi soprando e as águas foram se dividindo, o vento ia como se fosse que rasgando as águas e elas foram se abrindo. É uma opção. A segunda opção, que também pode ser plausível, é que assim que ele feriu as águas realmente se abriram, mas o vento soprou durante toda a noite, sustentando as paredes de água. Eu não sei o que você prefere, mas não importa o que eu creia ou o que eu não creia. O que eu creio e o que eu quero deixar para você é que sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir fazer nada. Para você atravessar e pisar em terra seca, para você atravessar o Mar Vermelho e caminhar por terra seca, para o teu milagre acontecer, é necessário o sopro do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua trajetória e na tua história. Aleluia. Para com que o povo atravessasse, precisou do sopro. Em hebraico, ruach, o ruach hakodesh, que é o Espírito Santo. É necessário o sopro para com que nós nos movamos. Foi necessário o sopro para com que nós tivéssemos vida. E é esse sopro que faz com que nós sejamos frutíferos ou infrutíferos, e nós já vamos passar por isso. É necessário o Espírito Santo de Deus para fazer com que a nossa vida seja uma vida de vitória em vitória, seja uma vida em que nós prosperamos e que nós cresçamos. Deixa eu falar para você, meu amado, o vento estava soprando, quem sabe, não importa a possibilidade, mas a nuvem que ia na frente e o anjo do Senhor que ia atrás estava protegendo o povo. Deixa eu falar para você, às vezes Deus está cuidando de você, está iluminando o caminho, nada de ruim vai te acontecer, mas se não tiver esse sopro, se não tiver o Espírito Santo de Deus, você também não avança. Você não vai para frente, você vai ficar na beira do mar, esperando as águas se fenderem, ou seja, esperando as águas se abrirem. Deus te protege, Deus vai te guardando, nenhum mal vai te acontecer, mas você também não vai avançar. Os inimigos sempre vão estar atrás de você, sempre vão estar atrás de você. É como que aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo. Os inimigos estão sempre ali. Precisa do quê? Do Espírito Santo de Deus, para aniquilar, para exterminar esses inimigos, e fazer com que você tenha uma vitória cabal, aleluia. Se você quiser depois voltar comigo ao texto de Hebreus, e é isso que eu quero falar com você, se nós precisamos do Espírito, se o povo de Deus lá atrás precisou dessa, me dê licença poética, da manifestação do Espírito para poder agir, irmãos, imaginem nós hoje, que temos esse vento, esse sopro no nosso coração, dentro de nós. As ações do Espírito Santo de Deus eram externas, e ele tomava homens e mulheres para determinada obra. Ele não morava neles, ele não habitava neles, mas com a obra de Cristo, vicário de Cristo, pela sua expiação, ele disse: eu não vou deixar vocês só, eu vou mandar um, e esse um aí vai habitar em vocês, vai tabernacular em vocês, e ele vai ser sim, esse consolador, esse paracletos, esse advogado, esse que ajuda, esse que intercede. Se lá fora, naquele tempo antigo, antes da vinda do Cristo, isso já era uma potência de poder, imagina dentro de nós hoje.
Mas por que então que nós às vezes não conseguimos romper? Sabe por quê? Porque já disse bem a Dilma, porque nós não estocamos o vento. Aleluia. Porque às vezes nós somos marcados por experiências e não por um relacionamento. Você vai entender isso. E eu escutava quando uma mensagem até que a Ana me mandou, do Luciano Subirá, e ele dava uma pincelada sobre isso. Se você tiver oportunidade, leia, é bênção. Leia não, né? Assista, é bênção, está no YouTube. Amados, a pessoa que tem a vida marcada por experiências e não por relacionamentos com o Espírito Santo de Deus, é isso que o escritor vai estar falando para os crentes hebreus, ou seja, para os judeus convertidos. Ele diz, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, sabe aquele irmão que uma vez ele pregou, que uma vez ele profetizou, sabe esses que foram iluminados, esses que provaram de Deus? Ele não está falando de gente que veio 2, 3 vezes na igreja e foi embora. Não, aqui ele estava falando de crentes que verdadeiramente experimentaram a vontade de Deus, experimentaram as coisas boas de Deus. E se esses irmãos acabaram se desviando, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que se o crente não mantiver relacionamentos com o Espírito Santo de Deus, a queda pode acontecer. Amados, que uma hora não há, como diz o texto, mais espaço para arrependimento, isso é verdade. Chega uma hora que de tanto andar em pecado, essa pessoa que experimentou, amém? Uma pessoa que experimentou do Espírito de Deus, que esteve na igreja, que sentiu tudo isso, sabe, que provou, que falou em língua estranha, e depois ela se desvia, mas ela não se desvia assim, ela se desvia e peca e permanece no seu pecado, de maneira obstinada. Chega uma hora que o Espírito Santo de Deus, ele se abstém. A Bíblia diz aqui, caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. É impossível que eles sejam reconduzidos. E aí assim ele usa agora, meus amados, essa parábola, assim como Jesus usou, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, ou seja, o Espírito de Deus está aqui, para todos nós. O Espírito de Deus, ele está potente para todos nós. O que faz com que uns caiam, ou seja, com que alguns não permaneçam na fé, com que outros permaneçam na fé, o que faz com que uns tenham uma vida, eu vou falar, em Deus, mais viçosa. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é como e quanto eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus. A nossa vida, ela não pode ser marcada por experiências com o seu Santo Espírito. Não é um dia que tem um avivamento, você recebe, fala em línguas uma semana, sai daqui poderosão, chutando porta, repreendendo o demônio, e na semana seguinte, você está frio. Isso é uma vida marcada por experiências. Você precisa sempre de uma campanha de avivamento para estar em Cristo. Precisa sempre de uma campanha de avivamento para estar com fé. Parece que se ninguém impor as mãos sobre você, por 1, 2 semanas, você sente a sua fé fraquejar. Sabe o que é isso, meu amado? Isso é marcado por experiências, não marcado por relacionamento. Amados, o texto ele vai falar, e como o Senhor Jesus falou em João, e o autor a Hebreus ele diz, e ele usa essa parábola, de que a chuva caiu para as duas plantas. Leia comigo então, para mim não ficar aqui falando. Leia de novo então Hebreus, começa do verso 7, Hebreus 6 e 7. Porque a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Ou seja,
a chuva caiu, a terra que absorveu, pegou? A terra que absorveu, a terra que respondeu, a terra que se relacionou, ou seja, a planta que se relacionou com aquela chuva que caiu, ela dá fruto. Mas aqui não, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ou seja, ela também recebeu chuva, só porque uma dá fruto, uma dá espinho. Amado, é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Isso daqui a ser uma parábola, está falando de pessoas, não está falando de terra e de planta. O seu fim é ser queimada, é inferno. A mensagem que eu quero deixar é: o vento que fez o mar se abrir, a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito precisa de relacionamentos para fazer o nosso mar se abrir. Aleluia. E todo essa anedota, essa parábola que Jesus também usa, ela vai falar sobre uma videira. E eu quero entrar na minha mensagem aqui. Você já entendeu que se você não se relacionar, ou seja, uma terra recebe e dá espinhos, uma terra recebe a mesma chuva e dá fruto? E por quê que nós insistimos em experiências ao invés de relacionamentos? Primeiro, experiências são mais fáceis de se conseguir. Experiências demandam pouco daquele que recebe e muito daquele que entrega a experiência. Você está entendendo? Quando você quer e você vive abaixo de experiências, demanda pouco de você. Você só precisa vir para o culto, abrir o coração, e esse vento vai estar lá, sempre prontinho, para soprar em você, e você cair, para soprar em você, você falar em língua estranha, mas ele demanda muito pouco de nós, mas demanda muito daquele que entrega. Por isso que aquele que entrega a experiência com o Espírito Santo para alguém, ele tem que ter muito vento estocado dentro dele, aleluia. Porque ele tem que ter para ele e tem que ter para os outros. E nós sempre partimos da lei do menor esforço. Essa é uma lei que o nosso cérebro aprende a fazer. E deixa eu falar para você, a questão de se relacionar, ela não é só também uma questão espiritual, ela é uma questão racional. Se está dando, se está acontecendo, deixa eu falar, a lei do menor esforço vai valer para você. Sabe o que é a lei do menor esforço? É quando uma criança, ela ainda prefere engatinhar ao invés de andar. Por quê? Porque é mais fácil ela engatinhar do que ela ter que levantar e caminhar. Depois que ela aprende a andar, ela percebe que o processo de andar é mais econômico, caloricamente falando, ou seja, ela gasta menos energias andando do que engatinhando, e ela passa a andar ao invés de engatinhar. Nós sempre vamos optar pela coisa mais fácil, sempre, sempre. Nós queremos criar sempre métodos e fórmulas mágicas para chegar a um resultado, porque é mais fácil. Se alguém te ensinar uma forma melhor de fazer uma conta de matemática, você vai fazer qual? Qual é a mais fácil para você ou qual é a mais difícil? É a mais fácil. A lei do menor esforço. Relacionamentos com o Senhor, com o seu Espírito, conduzem-nos a um processo de esforço. A planta que absorve a água, ela precisa gastar muita energia para transformar aquela água em seiva, mandar ela para todos os seus ramos, para florir, dar fruto. Dá um trabalho hercúleo. Crescer, fazer raízes profundas, dá um trabalho absurdo. Se você pudesse ser uma planta pequenininha a vida toda e que não fosse sucumbido pela floresta, a planta tem que crescer, por quê? Porque senão ela para de receber luz, então ela tem que crescer, 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 para que ela receba a luz daquelas plantas e aquelas árvores que competem com ela. A planta
precisa gastar energia para dar fruto. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus para darmos frutos. A planta que corresponde à ação da água, à poda do agricultor e aos nutrientes que estão no solo, essa dá muito fruto. E é sobre esses 3 aspectos da videira que eu quero falar com você. A videira, meu amado, quando ela é plantada, o vinicultor, ou seja, o que faz vinho, o que faz suco, ou que faz a vinha, ele sempre vai se preocupar com 3 aspectos da videira. E vão ser 3 coisas que vão fazer essa videira crescer, frutificar e dar muito fruto. O primeiro deles é o solo e seus nutrientes. Nenhuma planta vai crescer num solo que não tem nutriente. Nenhuma planta vai germinar num solo que é só barro. Eu não sei se as plantinhas lá de casa morreram ou se é o inverno que chegou e matou elas. Mas elas estão todas sequinhas, sabe? Eu tenho fé que é o inverno. Porque a Xana já falou para mim, tu és um péssimo, um florista, sei lá. Eu plantei aquelas buchinhas assim, na entrada da garagem, assim, e está tudo sequinha. Mas eu não tirei do vasinho, deixei naquela terrinha preta que ela veio. Mas o solo, quando eu estava fazendo o buraco, lá em casa, era barro vermelho. Eu não tirei do vasinho preto, eu fiz como uma pessoa me ensinou, eu peguei um pouco de terra preta, botei no fundo, fiz um buraco bem fundo, não tirei ela do vasinho, aquela terra tinha nutriente, aquela terra pretinha que ela estava, botei lá dentro do buraquinho, botei mais aquelas terra preta também, né, aquelas coisinhas, botei em volta dela, botei água e pensei, deixa a natureza seguir seu curso. Está seco? Não sei se é o inverno, não sei se eu matei as bichinhas, mas verdade é que se aquela terra, se aquele solo, ele tinha nutrientes para pouco tempo, em pouco tempo a planta morre. E o que é isso, meu amado? O solo com pouco nutriente. O solo com pouco nutriente, meus amados, é isso, é o que te nutre, o que te deixa viçoso, o que te deixa disposto a estar na presença do Senhor. É o quê? Palavra. Palavra. Palavra é o nutriente do crente. Palavra é a comida do crente. É falado nas Escrituras de que você tem que se alimentar da palavra. Estar nos cultos, recebendo a ministração e o ensino, a doutrina da palavra. Você é o solo, a palavra do Senhor é que vai dizer se o Espírito, essa planta que é você, essa simbiose que é você, vai estar bem nutrida para receber e para fazer você crescer. Se você não tem palavra, não é palavra para falar, não, se você não tem a palavra dentro do seu coração, entremeada em você, você é solo infértil. É difícil a planta crescer nesse solo. Ela até vai crescer, a planta é forte, a planta se desenvolve, mas ela não dá na sua potência. Você pode pegar a melhor das videiras, a gente vai falar de vinho daqui a pouco. Você pode pegar um ramo de um vinho da região de Bordeaux, na França. Amado, eles olham o solo, e hoje em dia não é assim, olhando, não, hoje tem máquinas, tem equipamentos, a agricultura hoje está avançada, colocam lá dentro do solo, e tem sensor, a gente vende, trabalha com indústria, a gente vende muito para o pessoal do mercado agrícola, e já tem sensores, estacas que eles enfiam no solo, e o sensor já faz a leitura, pouco cálcio,
Tem que botar mais isso, tem que botar mais aquilo. Aí antes de plantar, seja soja, seja milho, e cada planta tem um nutriente que ela precisa mais, e o cara prepara e ara o solo e aduba na quantidade certa que a terra precisa daquele nutriente específico. Se nós não nos alimentamos, se nós não comemos da palavra, ora, nós vamos ser fracos. A plantinha, a videirinha é fraca, não cresce, dá umas uvinhas pequenininha, dá uns cachinhos aqui, dá uns cachinhos ali, e não é isso que Deus quer para mim e para você. O que o Espírito quer é que dê aqueles cachos como era da terra de Canaã, que eram necessários 2 homens para carregar, de tanto fruto que a videira tem que dar, aleluia. Eu escutei essa anedota nessa ministração também, mas havia escutado isso em outra também, de que perguntaram para um pastor: pastor, eu preciso vir no culto todo dia, toda semana, todo domingo, se eu já estou salvo, se eu reconheço a Jesus como meu Salvador, por que eu preciso vir no culto toda semana? E o pastor disse para ele: quantos anos você tem, filho? Você é crente desde quando? Eu sou crente há 10 anos. Amém. Diga você para mim, o que você comeu no dia 25 de janeiro de 2015? Acho que todo mundo aqui tem idade para ter vivido nessa época, né? O que você comeu 25 de janeiro de 2015? Você lembra? Café da manhã, almoço e janta? Você lembra? Impossível, né? Impossível. O que foi pregado nesse mesmo domingo? Você lembra da mensagem do pastor Elienay ou do apóstolo nesse domingo dessa semana? Você lembra? Mas sabe o que é? Essa mensagem, esse alimento te manteve vivo naquele dia, aleluia. Esse alimento de 25 de dezembro te manteve vivo naquele dia 25 de janeiro. Minha dislexia bateu forte, viu? No dia 25 de janeiro foi aquilo que te manteve vivo naquele dia. Nós precisamos constantemente de alimento, porque nós precisamos constantemente nos alimentarmos para permanecermos vivos. Você não lembra o que foi pregado? Quem sabe não foi um pratão assim, daquele que, meu Deus, a palavra estava demais assim. Quem sabe foi aquele dia que até eu preguei, estava meio xoxa assim, né? Tá bom. Vamos dar um crédito para o irmão Felipe, já pregou melhor e outras vezes. Mas aquilo não importa, aquilo te manteve vivo para aquele dia, aquilo foi alimento, foi nutriente para o teu solo para aquele dia. Por isso que nós precisamos de palavra, por isso que nós precisamos ler, por isso que nós precisamos estar sempre, constantemente lendo a palavra de Deus, ouvindo a ministração da sua palavra, o seu ensino, porque vai te manter vivo naquele dia. Não dá para requentar comida por muitos dias, meu amado. Você deixa a melhor comida na geladeira, ou até no freezer, congeladinho. Chega uma hora que ela perde o sabor, não é? Chega uma hora que não fica igual. Deixa uma carne lá, esquece uma carne lá por 3 meses. Quando você tira, ela não está igual. Ela está até rançosa. Mas estava congelada, mas mesmo congelada. Às vezes, você quer ficar se realimentando da mesma coisa. Às vezes, você quer ficar ali, sempre naquela mesminha coisa, de, vá mais profundo na palavra, vá mais profundo no estudo, vá mais profundo na comunhão, se alimente do Espírito Santo de Deus, coma, seja solo fértil, para com que a tua vida possa dar muitos frutos, meu amado. Enlatado tem pouco nutriente. Enlatado tem pouco nutriente. Não coma enlatado. Ou seja, versículo do dia, não coma assim. Não coma. Não abra assim, devocional do dia. É uma bênção assim, mas não dê talhaço na Bíblia. Deus vai falar comigo hoje, agora. Aí, uma palavra nada a ver.
Uma coisa nada a ver. Guiados por experiências. Não como esses enlatados, esses prontos. Não, você prepare também o teu alimento, ou vá num restaurante que sirva uma boa comida, aleluia. Essa casa aqui serve bom pasto, pasto verde, gordinho, daquele que a ovelha precisa para se manter viva, aleluia. Mas o vinicultor, meu Deus, 8h44, eu vou ter que encerrar mais cedo, 8h44 e eu estou 1/3 do sermão, amém? Mas eu encerro no horário. Eu tinha um pastor, amados, que ele dizia assim, ele não cortava os tópicos. A Lise conhece, né? O pastor Márcio. Se ele estiver me escutando, um abraço para você, meu pastor. Mas eu nunca vi o senhor cortar um tópico. Então estava lá, 9h45 da noite, e ele dizia, são 5 coisas. E ele estava na 2 ainda. Ai meu Deus, a gente dizia, meu Deus, 15, e ele não cortava, ele ia levando, e aí, amém? Aí quando chegava no último, ele dava amém. E o dele era assim, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.2. Era uma graça. Pastor Márcio, um homem de Deus na minha vida. Se você tiver oportunidade, o pastor Ronaldo vai ficar bravo, mas assista alguma live dele, alguma coisa na Assembleia de Deus. Ele está, acho que em Vargem Grande, né? Oi, Vargem? É, Vargem, lá em Florianópolis, lá. Então eu vou encerrar no horário, amém? Amados, a ação do agricultor também, ela é essencial para a videira crescer. E em João, Jesus diz, vocês são a videira, eu sou o agricultor. O que é isso, meu amado? Se o solo é bom, tem que ter nutrientes, se a palavra é esses nutrientes e a comida, toda a planta, toda a videira, ela passa por um processo que eles chamam de raleio. Raleio. O raleio é assim, meu amado, a videira está grande, a videira está bonita, só porque eles não vão fazer com que a videira, todo o cachinho que vai aparecer, ela vai dar fruto. Sabe o que vai acontecer com esse fruto? Esse nutriente todo que ela é capaz de produzir, vai se perder entre os muitos cachos que ela pode dar, e todos os cachos vão ser mirrados, pequenos, e não vão ter a doçura que deveriam ter. Sabe o que o agricultor faz? Ele poda. E eu quero entrar aqui com você. O agricultor poda o frutinho que parece que vai nascer. Mas ele não faz isso porque ele é mau, ele não faz isso porque ele é zolhudo. Não, ele faz isso para com que aquela planta dê o fruto na potência que ela deve dar. Ele faz isso antes, para com que ela consiga absorver mais nutrientes do sol, ele machuca ela. Às vezes nós queremos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, queremos ter Ele guardado aqui, mas não aceitamos a sua poda. Não é todo cacho que é para dar fruto, o fruto é o cacho certo. Os grandes produtores de vinho, meu amado, eles não plantam aquele parreiral comprido assim, a maioria deles é aquele na horizontal. Não, é na vertical, né? É assim, isso. Horizontal ou vertical? É em pé. Sou meio disléxico, amém, amados? E eles plantam a videira assim, e ela dá poucos quilos de uva cada uma. Mas ele não está querendo tirar um vinho, com perdão da palavra, para vender no Ceasa, uma uva para vender no Ceasa. Ele está querendo tirar um cacho de uva, que vai fazer um excelente vinho. Se você for comparar, o vinho é o maior valor agregado que a uva pode dar. O vinho, o espumante, é o maior valor agregado que ela pode dar. Se 1 quilo de uva, aí vai custar R$7, quando está na época, se for Niágara, essas uvas assim, aí é R$4,50, R$3.
Hoje deve estar uns R$7, 8 quilos da uva. 1,5 kg de uva vão gerar uma garrafa de vinho. 1 litro de vinho, uma garrafa deve ter 750 ml. Mas uma garrafa de vinho não custa R$15. Uma boa garrafa de vinho, ela pode custar centenas e milhares de reais. Se for pegar um vinho com marca, um Bordeaux na França, XYZ, Ultra Mega Pau Exord lá, o vinho topzão, um champanhe, um espumante, um Dom Perignon, você vai pagar centenas e centenas de milhares de reais naquela garrafa. O que eu estou falando? O melhor de Deus passa pela sua poda para você, amado. Não é qualquer plantinha, não é qualquer florzinha, não é qualquer frutinho que você acha que vai dar, que vai desembocar em bom fruto. Aí Deus vem, poda, corta, e você diz: ah, não dá, nada na minha vida frutifica, nada na minha vida dá certo, nada na minha vida prospera, essa porta fecha, aquela porta fecha. Mas você não tem relacionamento com Deus para perguntar: Senhor, por quê? E aí Deus, como não se relaciona com você, Ele não consegue dizer: ei, esse fruto não é o certo, eu estou guardando nutrientes para o cacho de uva que vai vir perfeito, na estação perfeita para você, aleluia. A árvore, a videira, ela precisa ser podada. É preciso a poda. É preciso. E pode ser sempre batido essa mesma mensagem. Você já deve ter escutado isso de maneiras diferentes, quem sabe em diversas outras ministrações. Mas isso não está falando do que Deus pode fazer com você para te dar o melhor, não. E eu estou falando de você ter relacionamento com Ele, e Ele te poda porque você tem relacionamento. Como assim, irmão Felipe? Se você tem um bom amigo, você às vezes corta teu amiguinho. Você não dá uma dura no amiguinho às vezes? Você não fala para o teu amigo está errado? Você não fala para o teu amigo não faz assim? Você não fala para o teu amigo que isso não deve? Você não fala para o teu amigo que se ele não tomar banho ele vai ficar com CC? Você fala. Se você é um bom amigo, e ele sim é o verdadeiro amigo, o amigo que dá a vida pelos seus, ele é o verdadeiro amigo. Ele enviou um que vai nos ajudar nesse processo. E Ele quer nos ajudar, e nós precisamos da ajuda dEle, mas o problema é que nós não aceitamos. Eu orava e o Senhor Deus falou comigo: Senhor, por quê? Por quê? Por que às vezes nós não florescemos como devemos florescer? Nós não damos esse fruto, e às vezes nós damos espinhos ao invés de frutos. O Espírito falou alto e bom som aos meus ouvidos, porque nós o rejeitamos nas áreas que nós julgamos que não precisamos. Ou seja, Deus é Deus na sua vida, o Espírito é o Espírito na sua vida, na área ministerial. Trabalha com você, dá ouvido para Ele no ministério, mas quando chega em finanças, você resolve. Mas quando chega em relacionamentos, você resolve. Quando chega no profissional, você resolve. E você expurga da tua oração esse tipo de pergunta que você tem medo da resposta. Eu já deixei de orar porque tive medo da resposta. Não sei você, mas eu já. Porque eu pensei, se eu perguntar e se ele me responder que não, será que eu oro? Ou você faz aquela oraçãozinha: ai, seja feita a tua vontade, mas lá no fundo está dizendo assim: não, a minha. Por favor, me dá. Quer comprar um carro, viu o carro, é bênção. Aí você faz aquela oração cerimonial. Não é de verdade, é só cerimonial. É verdade. Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Eu quero muito mesmo. E aí se ele falar que não, todo dodói, todo doído. Por quê? Porque teu amiguinho te cortou. Senhor, devo fazer, devo ir? Não, não vem, não vai. Aí teu amiguinho te cortou, você fica machucado. Chama um amigo teu para ir na tua casa
e ele diz que não para você, não vou. Por quê? Não vou porque eu tenho coisa melhor para fazer. Você vai ficar chateado. Mas nós não temos esse pudor com o Espírito Santo. A poda é essencial para o teu e para o meu desenvolvimento. E não é por mal, é para você crescer. Mas o raleio machuca a planta. Sim, o raleio machuca. Nós não somos acostumados com o não. Nós queremos o sim sempre, e isso desde pequeninhos. Diz não para o Matias e para a Helena, eles choram. Pai, eu quero pegar uma faca. Não. Pai, me empresta a motosserra. Não. Ele não sabe nem o que está pedindo. É a mesma coisa eu e você e o Senhor. Nós não sabemos às vezes o que pedimos. Recebemos um não e nos magoamos. Deus não me deu. Estou no vale, no deserto. Crente dramático. Jesus foi impelido pelo Espírito para ir ao deserto ser tentado. Ele foi. A poda em Jesus aconteceu? Penso que não, nem precisou. Estava tão alinhado, estava tão enxertado que nem precisou. Mas teve um momento que foi negado para ele. Qual? Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Não está, então bebo. E foi tanto que ele disse, Pai, porque me separaste? E ali é o pecado, a divisão, ele sabia que isso ia acontecer. Pediu para não, mas foi podado, não deu. Ali era a humanidade dele gritando. Pedindo, sabendo do martírio, do que ia acontecer. Ele sabia, já tinha visto crucifixão antes. Mas nós não aceitamos esse trabalhar. É sim, sempre. E o sim sempre vai te matar. Meu pai sempre me negou o carro dele quando eu não era habilitado. Sempre. Ô pai, presta o carro para me dar uma bandinha. Ele perguntava, quantos anos tu tem? 17. Ele, tens habilitação? Eu não. Ele diz assim, quando tu tiver 18, habilitação, e eu confiar plenamente em ti, eu te empresto o carro. Pronto, não aconteceu até os 30, eu acho. Você está entendendo? Aí eu ficava chateado. Todos os meus amigos, o pai deixou o carro para dar uma bandinha. Nada a ver. Só vou ali, vou voltar. Passar com o braço para fora para mostrar para as gatinhas que eu sei dirigir. E é tão tolo, porque todo mundo sabia que o carro não era meu, era do pai. Mas ele dizia, não, você não está pronto para dirigir. Você é novinho, você é bobinho, você pode se empolgar, você pode querer fazer cavalinho de pau, você vai querer se aparecer para os amiguinhos, para os outros, e você pode se machucar. Eu sei, porque eu já tive essa vontade, eu já tive a tua idade. Mas na hora era, não, poxa, o pai parece que me odeia. Não, ele me amava muito, por isso que nunca me deu o carro. Você entende o processo da poda que acontece em você? Você entende o processo da poda de Deus em você? Amados, se a resposta de Deus para você é não, para de insistir. Se a resposta de Deus para você é não, para de insistir. Se as portas permanecem fechadas em uma área, para de insistir. Deixa eu perguntar, tem relacionamento suficiente para chegar e perguntar e escutar o porquê? Porque às vezes Deus nem dá porquê, mas às vezes diz o porquê. Mas precisamos de relacionamentos e não de experiências para entendermos e escutarmos o porquê. Amados, um outro e último para finalizar aqui, vou encurtar a mensagem, do processo que vai fazer essa videira dar fruto, é o clima. O clima, o clima.
um tipo de uva certo, uma espécie específica, ela é plantada em um determinado clima, numa determinada estação, para ela dar um determinado tipo de fruto. Se você pegar uma videira, uma planta que ela não é do frio, e colocar ela no lugar frio, ela vai morrer. Mas ela é uva, parece que é tudo igual, é uva, mas não é não. Você é uma videira especial, aleluia. Você foi plantado num lugar especial, num tempo especial, num clima especial, para dar fruto numa estação própria, aleluia. Se você pegar uma planta, colocando ela numa estação que ela não foi programada, não vai dar nada ou vai dar muito pouco. E às vezes você está vendo os outros florescer, e você está dizendo, eu não estou florescendo, eu não estou dando esse fruto. Sabe por quê? Porque o tempo de você dar fruto não chegou ainda. Amados, se você plantar uma planta no inverno, quem sabe no verão ela passe pela poda, e lá no outono, eu estou chutando aqui, tá? Lá no outono ela vai dar fruto. Mas outra foi plantada no outono para dar fruto no verão. E aí você está no verão escasso, sendo podado, está vendo as outras dar fruto e está se comparando. Mas quando chegar o outono e aquela árvore secar, você vai estar dando fruto. O que eu quero dizer para você, meu amado, é que Deus te preparou para dar fruto num tempo certo. Quem sabe quando todas as outras secarem, é a tua hora de frutificar. Deus tem um tempo certo para fazer você frutificar na terra, aleluia. Tem fruto, tem vinho, que é para ser vinho de guarda. O que é isso, irmão Felipe? É o vinho que foi, é a uva que foi plantada, foi amassada, passou por todo esse processo. Sabe o que ele ainda faz ainda com aquela fruta, que aquela safra foi fenomenal, maravilhosa? Ele deixa aquele vinho guardado em barrica de carvalho por anos, ou na garrafa por anos. É chamado vinho de guarda. São os vinhos mais caros. E eu estou falando vinho porque ele é o ápice do fruto da uva. É o ápice que ela chega. Entendeu? O mais caro, o que sai de mais precioso dela é o vinho. Aqui, humanamente falando para nós. Deus quer dar que você seja esse vinho bom, esse vinho fresco, esse vinho novo, só que tem frutos daquela estação, que só vão ser consumidos daqui a 10, 15, 20 anos. E às vezes nós estamos esperando, porque ano passado foi luta, vou agora colher os frutos disso que eu plantei ano passado, e demora. E você não entende porque passou aquela prova, você não entende porque aquilo aconteceu, você não entende porque você foi podado, você não entende porque você sugou tanto nutriente, mas parece que não deu. Sabe por quê? Porque esse é um fruto para ser guardado, para no tempo certo ser oferecido aos homens, aleluia. As melhores estações são guardadas para um consumo posterior, não no momento, aleluia. É assim com a tua vida, meu amado. Às vezes você quer uma reação imediata, você quer consumir aquilo imediatamente, mas às vezes passa por coisas que machucam, né, Erzi? E 10, 15, 20 anos depois a gente entende, faz sentido. Era um fruto de guarda, era uma safra que Deus estava preparando para ser oferecida, para ser usada só depois de muitos anos. Mas é o clima que proporciona isso. É o clima que proporciona. E o clima está alheio a tudo que o homem pode fazer. O clima aqui também é chuva. No tempo certo. Faz toda a diferença.
O povo de Israel, ele tinha lá a chuva, a temporã e a serôdia. Por que as duas eram tão importantes? Porque a terra estava muito seca. Para arar a terra, ela tem que estar fofinha, ela tem que estar com água, tem que ter água para arar. Não tem a máquina para arar, um tratorzão aí, de 1 tonelada. Não, era na força do animal, do boi, cangado. Com a terra seca, era mais difícil arar. Aí eles pediam a chuva, a temporã, aquela que vinha molhar a terra, aquela que vinha irrigar a terra. Aí eles aravam, plantavam, e depois a serôdia, no tempo certo para fazer, a fruta, ou aquela planta, dar o seu fruto. O clima é essencial, o local aonde você está plantado é essencial. A forma que você está plantada é essencial. Você é um tipo específico, que precisa de um tipo específico de solo, que precisa de um tipo específico de clima, mas que dá um fruto específico. Você está entendendo? De vinho, não dá para pegar um Cabernet Sauvignon e comparar ele com Merlot, com Pinot Noir, com Malbec. São uvas diferentes, que dão sabores diferentes. Então você tem um sabor, o teu fruto tem um sabor, o teu fruto tem um gosto que agrada ao paladar do teu Deus, aleluia. Mas não tente ser não tente ser outro vinha. Se Deus te chamou para ser Niágara, seja uma Niágara belíssima, não tenta ser uva Itália. Está entendendo? E entenda que você precisa de um clima específico. Não é assim, amados, que nós vamos frutificar. E qual que é o clima específico que nós precisamos? Qual que é? É a chuva no tempo? Certo. Quem é chuva? Quem é chuva? O Espírito Santo de Deus é chuva. A terra, ele molha a terra, e a planta que absorve a água. A planta que responde à água, a planta que responde à poda, a planta que está no lugar certo, plantada no lugar certo, com o nutriente certo no solo. Essa é você, pronta para dar frutos, aleluia, pronta para gerar vinho, aleluia. Muito mais do que experiências, Deus quer ter relacionamentos com você. O mar abriu, mas o vento soprou a noite toda. Por isso que eu falei para você, soprou a noite toda. Os carros de cavaleiros lá do Egito, eles foram consumidos na manhã. Na manhã. E isso poderia ser amanhã ainda do outro dia, que demorou tempo para aquele povo todo passar. O vento soprou a noite toda, constância. Não foi assim, abriu, pronto, não tem mais vento. Agora não, fechou, o vento parou. Não. Relacionamento por longo tempo. Relacionamento por todos os momentos. Seja no verão, aonde está calor, aonde é mais folgado, seja no inverno, aonde é mais seco, seja no outono, aonde está começando a secar, seja na primavera, aonde está florindo. Não importa, você precisa de água, você precisa do Espírito, você precisa de relacionamento. Aleluia. Fica de pé, meu amado, quero convidar o Ministério de Louvor para subir aqui. Sobre ainda relacionamento, meus amados, você pode ter ele em vários níveis. Você pode ter
superficial, você pode ter profundo, você pode ter relacionamento em vários níveis. Isso seja em qualquer área, sabe? Você pode ter um relacionamento com teu esposo mais superficial, você pode ter um relacionamento bem profundo com ele, ou seja, compartilhar, dividir tudo. Eu conheço casais que têm um relacionamento mais superficial. Ah, é possível? É possível, eles têm. Tem gente até que divide as contas, ou seja, o marido e a mulher dividem as contas. Eu, particularmente, não compactuo com isso. Uma só carne, um só. Mas eles vivem assim, dividem as contas. Ela paga o proporcional, ele paga o proporcional, e cada um é o seu dinheiro. Dá para ter um relacionamento com um amigo, mais ralinho, outros já é mais ligado. Qual é o melhor que você tem? Qual é o melhor? O melhor relacionamento que você tem aí? Passa na sua mente aí. Não espiritualiza agora não. Agora não é hora de espiritualizar. Eu estou perguntando para você, qual é o melhor que você tem? Qual é esse melhor amigo que você tem? Essa pessoa que você tem o relacionamento mais íntimo, mais profundo. É a tua esposa, pode ser um amigo, sei lá, pode ser um pai, um irmão, um tio. Está aí na tua cabeça essa pessoa? Está aí? O Espírito Santo de Deus é mais ou menos que ela. Seja franco para você mesmo. É mais ou menos. Me desculpa a interjeição. Me desculpa, mas eu vou falar para você. Normalmente é menos. Essa pessoa aí que a gente está falando, você fala com ela no zap, ou todo dia, ou volta e meia você está ligando. E aí, como é que tá? E aquele problema lá, resolveu? E aí, deu certo lá? Como é que tá? Poxa, teu menino estava doente, né? Melhorou? Está preocupado aquela pessoa, né? É teu amigão do peito. E como é que é o relacionamento com o Espírito Santo? Está aí dentro de você, meu amado, está aí dentro. O pior, para nós ainda, é que ele está aí dentro. Sabe, entende? O pior, entenda isso, né? O pior é que assim, ele está aqui e a gente não acessa. É tão fácil acessar, mas a gente não acessa. E ele é tão bom que, se você pedir ele, opa, estou aqui. Chega no teu trabalho, experimenta aí. Vai para o banheiro aí, dá uma olhada, já vai falar em língua estranha, ele está ali, pum. Não nega. Não nega, é um amigo que não nega fogo. É ele. Você não falou com ele há 2 meses, mas o filho ficou doente, você corre para ele. E ele diz, eu vou ajudar. Sou gente boa. Eu te amo. Mas você não está dando fruto. Pois é. Eu estou aqui, eu sou a água, eu sou esse vento que te move, e você não usa. Se nós compararmos apenas humanamente falando, às vezes nós temos amigos humanos aqui, pai, mãe, tio, que nós colocamos em primazia à frente de Deus. Por que você não trata igual? Por que você não liga todo dia? Por que não manda um WhatsApp todo dia? Por que não chama todo dia? Você vai para o trabalho todo dia você se relaciona com alguém. Você vai dizer assim, mas eu sou obrigado. É, meu amigo, mas você é planta, sem água você morre. Aleluia. Eu quero te levar a pensar e a entender Deus e o seu Santo Espírito como realmente uma pessoa que quer se relacionar com você. Mas você precisa responder à ação da água, à ação do vento. O povo de Israel marchou. Diga ao povo que marche. O povo marchou, respondeu à ação do vento. Você precisa responder à ação do Espírito Santo. Não obstine o teu coração, como eu falei, de querer excluir ele de algumas áreas da vida. Não exclua de algumas áreas da tua vida.
É no todo, é no completo. Às vezes esse amigo que você tem aí na carne, você faz a mesma coisa. Umas áreas da vida tu até fala, outras não porque tem vergonha. Fala de tudo, mas às vezes aquela pontinha ali não dá para falar porque não sabe o que a pessoa pode pensar de você, né? Então tipo, tô mal no casamento, aconteceu isso, mas não vou falar, né? Ele não, dá para falar tudo. Sabe por quê? Porque ele já sabe de tudo. Você só tem que verbalizar. Você só tem que chamar. Você só tem que dizer: eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero sentir a tua água, a tua seiva correr em mim. Aleluia. Eu quero sentir tu me podando. Eu quero sentir tu tirando de mim aquilo que não é para mim. Esse fruto que vai ser ruim, esse fruto que vai ser mirrado. Eu quero sentir os climas e as estações que é para mim frutificar. Aleluia. Eu quero sentir que tipo de videira eu sou. Que tipo de videira eu sou. Que tipo de vinho eu vou dar para ti. Que tipo de vinho eu vou saborear aos homens. Aleluia. Que tipo de vinho vai agradar teu paladar. Porque eu sou videira para ser usada por ti. Porque depois ainda de colher o fruto, eles ainda pisam nele, esmaga ele e ainda sai vinho. Bota a mão no coração aí, igreja de Cristo. Chama o Todo-Poderoso para perto de ti, aleluia. Chama o Todo-Poderoso para perto de ti. Chama o Todo-Poderoso para perto de ti. Atrai a presença dele. Não vai ter escândalo, não vou gritar, não vou berrar, não vou te impulsionar, não quero fazer assim, aquele alarde, sabe, amados? Podia te empurrar de maneira mais sentimental, assim, mexer mais nos teus sentimentos, mas não vou porque é você e ele, não vou porque não sou eu que vou ter relacionamento com ele, amanhã é você. Então eu não sei o tanto que você deseja, mas se você deseja o tanto que eu desejo, amado, eu estaria suplicando agora, para com que ele estivesse me ouvindo, aleluia. Suplicando agora, para com que ele estivesse me ouvindo. Suplicando agora e dizendo: me desculpa se eu te feri, se eu te magoei. Me desculpa se eu não fui um bom amigo. Se eu fui uma árvore aí, uma videira que não aproveitou a chuva que caiu até hoje nesse solo. O agricultor espera algo de você. O agricultor é Deus, ele espera algo da fruta. Ele não planta uma fruta sem esperar nada dela, uma planta. Ele não planta nada sem esperar nada. Ele não vai plantar uma videira sem esperar colher depois de um tempo um vinho ou uma uva que seja para fazer suco. Não importa, mas ele espera alguma coisa. E o pai está ali, podando. E o filho já fez o que era necessário. Liberou a chuva do céu. Essa chuva caiu. Está irrigando, está irrigando, está irrigando. Você como planta, só precisa papar. Só comer. Só comer. E falar: cai chuva. Cai chuva. Cai chuva. Sopra vento sobre essa igreja, que a tua chuva, que teu Espírito caia sobre esse lugar agora, que em nome de Jesus Cristo a tua presença seja sensível ao nosso toque, que a tua presença agora seja manifestada aos nossos corações, que nós possamos te sentir, Espírito Santo, que nós possamos te levar para casa, Senhor. Eu quero te levar para casa, Senhor. Eu quero te levar para casa. Eu não quero hoje mais uma experiência contigo. Eu não quero mais uma experiência. Eu amo a experiência pentecostal, mas eu quero mais do que isso para mim. Eu quero mais do que uma experiência pentecostal. Eu quero te levar para casa, beber e desfrutar da tua presença enquanto eu como, enquanto eu me levanto, enquanto eu durmo, enquanto eu acordo. Eu quero poder trocar contigo
as minhas angústias pela tua paz. Eu quero trocar contigo os meus problemas pelas tuas soluções, bom amigo. Bom amigo, nós não somos bons amigos, porque nós damos a ti às vezes o que temos de pior, problemas, angústias. Chegamos diante de ti, bom amigo, sempre com problemas, sempre com afados, sempre pedindo uma solução, bom amigo. Mas tu nunca negou o teu ouvido, tu nunca negou o teu abraço, tu nunca negou a tua ajuda, tu nunca negou a tua graça, o teu poder, o teu consolo. No mínimo o teu consolo tu me deu. Mas eu quero ser melhor do que fui antes. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais profundo do que eu fui antes contigo. Eu quero também te dar do meu melhor, falar das grandes coisas e compartilhar contigo das minhas alegrias, das minhas vitórias, dos feitos que nós dois conquistamos juntos, daquilo que batalhamos e conquistamos juntos. Eu quero ser melhor, uma fruta melhor. Eu quero ser uma planta mais saudável para ti. Seja propício agora, Espírito Santo, que tem nos agraciado com tudo e com tanto. Seja propício mais uma vez derrama da tua graça, do teu poder. Mais uma vez transborda da tua graça, do teu poder. Mais uma vez sopra o teu poder sobre nós. Eu sopro sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Eu sopro sobre a tua vida a graça, poder, gozo, consolo do Espírito. Que você seja embebido agora no Espírito Santo. Que você seja agora abraçado por Ele. E que Ele te traga o melhor que você pode ter. Que Ele traga para você o melhor tempo, a melhor estação para você frutificar. Que Ele traga sobre você as mais ricas bênçãos. Que nós sejamos amigos do melhor amigo. Amigos do melhor amigo. Filhos, mas não só filhos, amigos. Quem é pai de filhos mais velhos sabem como é difícil ser pai e amigo, mas ele é pai, ele é amigo. Ele é pai, ele é amigo, ele é consolo, ele é ombro, ele é força, ele é vigor, ele é saída, ele é esperança, ele é caminho, ele é porta, aleluia. Mas ele também é parede, aleluia. Te derrama agora, enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, te derrama agora aos braços dele. Aceita ele, aceita a correção, aceita essa chuva que te inunda, aceita a seiva, aceita, somente aceita.